dizer, a reverência maior que nós temos na palavra de Deus, irmãos, é a nossa obediência. Não é ficar em pé, não é nada disso. Eu, certa feita, estava ouvindo uma mensagem, eu esqueci o nome agora do irmão, do pastor. Ele é lá, o irmão do apóstolo Luiz Hermínio. E ele disse assim: quando você for preparar uma palavra para pregar, essa palavra primeiro ela vai pregar para você. Aleluia. Se ela não pregar para você, irmão, você já está errado de querer achar que ela vai pregar apenas para aqueles que estão te ouvindo. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. O bispo Pedro falou assim que o tema era aquilo que Deus colocasse no coração. Né? E vou tentar ler aqui na Bíblia. Né? Esqueci meu óculos. Diz assim, capítulo 1, o versículo é do 19 a seguir. Então vamos ler o 19 e o 20 e vamos passar para o capítulo 2, viu, irmãos? Que diz assim: portanto, escrevam o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Escreva esta carta no capítulo 2 já. Essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Aleluia. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou a pretensão dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Versículo 4: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro e seu lugar entre as igrejas. Mas isso a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de meu Pai. Amém? Irmãos, Deus colocou essa mensagem no meu coração aqui. O versículo mesmo que eu quero tomar por base é: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Amém? Talvez, irmãos, talvez eu ache essa palavra dura, talvez você vai achar essa palavra dura para os nossos corações, mas ela é uma palavra que João escreveu já no final da sua vida, ali na ilha de Patmos, a revelação do próprio Jesus Cristo para ele. A primeira mensagem de Jesus Cristo, irmãos, ela foi: arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A última mensagem de Cristo para as igrejas, para 5 das igrejas de Apocalipse, era de conserto, era de arrepender. E não diferente daquelas igrejas, irmãos, eu creio que Cristo quer isso de nós hoje em dia. Ele quer que nós voltemos às primeiras obras.
Eu vou ler um outro versículo aqui, que João escreveu no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 21, versículo 15. Quando Pedro havia negado Jesus e Jesus ressuscitou e marcou um encontro com eles novamente ali na praia, no mesmo lugar que ele havia chamado, e Jesus fez uma pergunta, e Jesus, depois que tomou uma refeição com eles, ele disse assim, versículo 15: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros. Disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Cuide. Alimentar aqui não era dar alimento sólido, era um alimento espiritual que Pedro havia aprendido enquanto ele esteve com Cristo, enquanto ele ainda não havia se convertido, irmãos. Pedro se converteu aqui nesse dia. Todos os discípulos haviam fugido quando Cristo foi crucificado. Apenas João ficou ao pé da cruz. E como eu disse aqui, 5 daquelas igrejas Jesus havia repreendido para que melhorasse algo. Os teólogos, estudiosos, irmãos, costumam separar essas 7 igrejas aqui e dividir elas em dispensações. Mas no meu coração Deus não disse isso. Talvez seja, eu não sou estudioso, talvez eu não seja sábio igual eles, mas quando essa palavra foi escrita, irmãos, ela era uma carta direcionada, ela não tinha essas divisões. Eu costumo dizer isso lá na igreja, como nós encontramos aqui. Então ela foi direcionada, cada uma dessas igrejas pegou ela completa para ler. Essa primeira igreja aqui, a de Éfeso, ela foi elogiada no começo. Não sei se os irmãos repararam, mas ela foi elogiada. Eu vejo a obra que vocês têm feito, o trabalho, vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Vocês, o trabalho árduo é perseverança, que vocês não toleram os perversos. Ela, aos nossos olhos, ela era uma igreja boa, até Jesus fazer uma repreensão e dizer para eles voltarem ao primeiro amor. Não, você já teve o primeiro amor na sua vida? Por Cristo? Eu já tive ele. Quando nós aceitamos a Cristo, o nosso desejo é trazer todos aqueles que estão perto de nós para também conhecer o amor dele. Nós temos um desejo de convidar as pessoas para vir a Cristo. Nós falamos para Ele, principalmente para aquelas pessoas que conviviam conosco. Talvez você que está aqui não tenha tido uma vida de pecado como eu tive, cercado de pessoas que não prestavam aos olhos da sociedade. No lugar que eu morava, as pessoas diziam que eu não passaria dos 17 anos de vida, mas havia alguém orando por mim. Aquela pastora Fátima, minha mãe ali, quando ela foi chamada, quando ela converteu, Deus usou alguém para uma profecia sobre a vida dela. Falou para ela assim: ó, faz a minha obra, que eu vou cuidar dos teus. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos, meu irmão tinha completado um ano, dia 28 de
Dia 23 de julho, meu pai morreu dia 28, minha mãe estava grávida do caçula. Ela nunca quis arrumar outro homem, por achar que ele não era obrigado a tolerar nós. Né? Mas ela sempre ensinou a palavra de Deus, irmão, sempre ensinou como servir. E até hoje eu tenho aprendido com ela e preciso aprender muito com ela. E Deus vem repreendendo algumas igrejas. A igreja de Esmina, ela não foi repreendida por Deus, por Jesus. Jesus via as aflições e a pobreza e incentivou ela a não temer o que ia passar, mas permanecer fiel. Veio a igreja de Pérgamo e Jesus disse no versículo 16, capítulo 2: arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Em Tiatira, o que Deus tem contra essa igreja é o ensino de Jezabel. Portanto, eu lançarei do Oriente numa cama aqueles que cometem adultério com ela. Sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem as práticas, os seus atos. Na igreja de Sardes também, Jesus também fala para elas se arrependerem e voltar ao que eles aprenderam no início. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. É o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e seus anjos que ele me pertence. A igreja de Filadélfia também ela foi elogiada. Foi as únicas duas. Foi a de Esmina e a de Filadélfia. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. E aí ele fala sobre os judeus mentirosos. A de Laodiceia ele repreende novamente, mandando ela se arrepender. Eu aconselho que compre de mim ouro puro. É aquele que fala que está a ponto de vomitar, porque ela não é quente, não é fria e nem morna. E ele diz que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa mensagem, irmãos, ela foi para a igreja de arrepender. Às vezes nós achamos que só aquelas pessoas que estão lá fora ouvindo que nós pregamos têm que se arrepender, mas não é para nós. Aleluia. Talvez eu tenha abandonado a insistência que eu tinha com os meus amigos usuários de droga, porque às vezes a gente perde a paciência com eles, irmãos. Eu tenho um amigo meu que só me liga quando ele está bem. Os parentes dele, a mãe dele falou para mim que ninguém atende ele mais. Ninguém atende ele. Acho que eu sou a única pessoa que tem paciência. Esses dias atrás, eu estava lá em Bonfinópolis, ele me convidou para comer na casa dele. Eu comentei com um amigo meu. Ele me convidou para almoçar lá e ele estava usando droga lá, acho que estava cheio de cocaína. Nem quis comer com ele. Eu peguei ele quase no flagra e o amigo meu falou assim: Deus nem respeita a nossa fé. Mas a gente fica com tanto desejo de ver essas vidas transformadas, assim como Deus transformou a minha e a sua. Se você não tem esse desejo, irmão, deixe Deus brotar esse desejo novamente na sua vida. Porque Cristo, Ele nos predestinou, irmãos, para prosseguir a obra que Ele começou aqui. Aleluia. Ele disse em João 12, acho que era o 12, que ele falou que Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar. Aleluia. E Ele nos fez irmãos dele para isso.
Ele precisa que nós voltemos ao primeiro amor, irmãos. Irmãos, quando eu era criança, eu lembro dos irmãos saírem igual os testemunhos de Jeová hoje, na rua evangelizando, falando do amor de Deus. Certos dias nós estamos orando ali na igreja, e às vezes eu passo na rua, e às vezes a gente não faz isso onde a gente congrega. Mas como eu costumo dizer, irmãos, a gente não pode generalizar as coisas, porque tem lugares que fazem. Mas nós precisamos despertar, porque eles estão ensinando um evangelho falso, um evangelho que não é o verdadeiro de Cristo, que Paulo condenou. Falou que se um anjo vir pregar um evangelho diferente do que ele ensinou, é anátema, é amaldiçoado aquilo. Mas nós não temos que nos preocupar com isso, irmãos. Quando eu estava preparando essa palavra, isso ardeu no meu coração novamente. Muitas das vezes nós nos preocupamos com as festividades que nós temos na casa de Deus, nos preocupamos com as visitas que nós fazemos, não que isso seja pecado. Eu agradeço a Deus por ter colocado o bispo na minha vida. Quando eu o conhecia, eu ainda era um trocado. Ele me conhecia pouco, eu não tinha muita intimidade, e quando a gente está nas trevas, irmãos, nós não temos a intimidade com aqueles que estão na luz. Mas se nós estamos na luz, irmãos, nós temos a obrigação de levar essa luz para quem está em trevas. Eu não creio, mas eu não tenho tempo, irmão. Eu trabalho, eu faço isso. Irmãos, eu estou trabalhando agora por conta própria. Mas eu perco uma venda, irmão, mas eu não perco a oportunidade de dar o meu testemunho e falar o que Deus fez na minha vida. Quando a pessoa não é crente ou quando ela é cristã, do mesmo jeito. Se Deus tocou no meu coração, eu falo. Aleluia. Aonde você estiver, certa vez, eu fiz algo, irmãos, que doeu no meu coração muito. Eu trabalhava em Campinas, tinha um modo de ser. Na verdade, quando eu converti, eu me casei com aquela loira ali dos olhos azul, verde. De vez em quando ele fica azul. E Deus não deixou eu arrumar um serviço rápido. Não sei por quê. Talvez ele sabia que talvez se eu pegasse muito dinheiro, eu recaía nas drogas. Mas todas as coisas eram cooperadas para ver quem era Deus. Mas faz pouco ano. Eu trabalhava fazendo bico, servente. Nessa época eu tinha força para trabalhar de servente. Esse aqui atrás não tem como mais não. Fui tentar trabalhar ali por do lado aqui. E quase morri, irmãos. E Deus me permitiu pegar uma diabetes, transformar algumas coisas na minha vida. Porque tudo que ele faz é para me mudar. Quando ele permitiu Jó passar por aquela situação, irmãos, ele precisava mudar algo em Jó. Olha que Jó era muito melhor do que ele. Muito melhor, Jó era reto, ele se desviava do mal. O testemunho dele era muito melhor. Irmãos, eu fiz um apanhado aqui dessas cidades de Apocalipse aqui, que é citada por João. Elas se encontram na região da Turquia hoje em dia. Elas se encontram lá na região da Turquia. Ela é na região da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Sabe que hoje em dia a Turquia ela é oficialmente secular. Eu não sei se talvez os irmãos daquela igreja não deram ouvido ao que foi dito ao anjo da igreja. Não sei se no começo, no final do capítulo, onde eles dividiram aqui, como eu disse, ela não é dividida. No capítulo 1, versículo 19, Deus diz que as estrelas eram os anjos da igreja e os candelabros eram a igreja. Ele disse que se eles não se arrependessem, ele ia tirar o candelabro do meio daquele lugar. Eu não sei, irmãos, eu não estudei a profundo isso, mas lá 99% da população turca é muçulmana hoje. Eles não servem a Deus, eles servem a um Deus diferente. Há uma porcentagem muito pequena de estrangeiros,
Os cristãos na Turquia são frequentemente considerados estrangeiros em seu próprio país. Apesar da liberdade de culto, a Igreja Católica da Turquia é pequena, pois o país é predominantemente muçulmano. No entanto, a Turquia é considerada o berço do cristianismo, como a primeira igreja cristã fundada na Antioquia. Éfeso foi uma das primeiras igrejas, ou foi na terceira viagem missionária de Paulo, que ele passou por lá. Ele ficou 3 anos ensinando aquela igreja como evangelizar, fazendo a obra de casa em casa. Lá não havia templos, havia algumas sinagogas, mas não havia templo como nós temos hoje. Às vezes, cada esquina tem lugares que você passa. Mas, infelizmente, irmãos, o tempo passou. Eu costumo dizer, irmão, essa palavra eu nunca tinha ouvido falar. Deus colocou ela no meu coração há muitos anos atrás. Lá no céu, irmão, não vai ter placa escrita Ministério Alcançados da Graça de um bairro, ou Reino Church, um outro bairro. Lá vai ter um povo zeloso, unido, que fez a vontade de Deus, zeloso pelas suas obras, pela obra do Senhor, de boas obras. Mas, se nós formos analisar, irmãos, o tempo foi passando, a igreja foi se dividindo em protestantismo, em pentecostalismo, pentecostal, tradicional, presbiteriano, e as placas. Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. E infelizmente, é o que eu disse no começo, graças a Deus nós temos muita união aqui com esse ministério, com a geração profética, com a nova aliança, onde congrega o pastor Lucas. Tem alguns que nós temos, irmãos, mas Deus ele requer de nós uma união, irmãos, não apenas para estar dentro da casa dele, porque esse lugar é o lugar de nós estarmos adorando ele, nos enchendo, orando e nos enchendo para buscar aqueles que estão lá fora, irmão. Dificilmente ou quase raro você convidar uma pessoa que não é cristã e ela aceitar o convite para vir na igreja. Eu não sei os amigos de vocês, mas é raridade você convidar para eles virem ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho um compromisso. Eu vou, mas dá na hora, não aparece. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas é nós que temos que ir de encontro ao inferno buscar essas almas. Judas, no capítulo 1, esse é o primeiro capítulo, no versículo 23, esse eu não anotei aqui, o Espírito me fez lembrar aqui agora, ele diz assim, só para mim não falar errado. Essa versão que eu estou usando, não é a nova versão transformadora, talvez ela pareça diferente da sua, mas não é. Ele diz assim, mantenham-se firmes no amor de Deus enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Versículo 22 diz assim, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento, e de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Irmãos, nós precisamos voltar a orar mais. Aleluia. Só orando, irmãos, nós vamos ter coragem. O Espírito Santo, que é o encorajador. Muitos têm ele apenas como consolador, mas ele é o que dá coragem, irmãos. Antes do Espírito Santo, quando Cristo morreu, os apóstolos todos fugiram, porque eles ainda não tinham um encorajador que os faria morrer e beber do cálice que eles beberam, igual ao de Cristo morrendo. Todos morreram, um que não foi morto, que morreu lá na sua velhice, na ilha de Patmos, foi João.
o discípulo que Cristo mais amava. Aquele que antes de se converter, quando Cristo passava por Samaria, que eles o negaram, ele falou assim: Senhor, o Senhor quer que nós orem e peça que caia fogo do céu e mate toda essa cidade? Jesus falou assim: você não sabe o Deus que você serve. E nós precisamos, irmãos, como essa campanha aqui é de Daniel, os 21 dias de oração. Eu não poderia falar dele, irmãos. Irmãos, talvez você se considere alguém que não precise se arrepender. Talvez eu me considere alguém santo demais. Não isso, irmão. Eu nunca me considerei isso. Na verdade, quando eu me converti, que eu ainda era religioso, eu me achava. Até Deus trabalhar na minha vida e me mostrar que eu sou um mero pecador, cheio de falhas ainda e de defeitos que precisam ser convertidos todos os dias. Que preciso de me arrepender todos os dias. E de mudança. Mas Daniel, irmãos, se nós formos olhar a história de Daniel não precisaria pedir. Falar para Deus que ele precisava se arrepender de algum pecado, mas ele reconhecia que ele era pecador. No capítulo 9, ele disse assim, no versículo 4: orei ao Senhor meu Deus e confessei: o Senhor és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti, desprezamos os teus mandamentos e os teus estatutos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falam em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e todo o povo da terra. Se a gente for olhar, irmãos, eu não precisaria ter feito essa oração. Daniel é um grande exemplo que nós temos na Bíblia de que era um homem fiel a Deus. Um homem que não precisou se contaminar com os manjares sacrificados para ter um corpo bonito, para ser o mais forte daquela província. Ele não precisou se contaminar com isso, com nada que o rei ofereceu. Quando foi colocado um decreto para que todo aquele que orasse para outro Deus que não fosse para o rei, ele estava lá orando 3 vezes ao dia, coisa que talvez eu não consiga fazer, você não consiga, porque nós não temos tempo, não, porque nós somos bem mais fracos do que ele. Nós precisamos nos converter e voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é Cristo, é o exemplo que nós tivemos. Aleluia. É Ele que nos dá essa capacidade. Aleluia. De amar os pecadores, de amar aquele que nos faz o mal. Você acha que você é capaz, irmãos? Irmãos, eu luto isso todos os dias. Eu posso nem ficar sabendo muitas notícias, como eu disse que acho que eu já disse isso aqui outras vezes, quando eu já aprendi. Porque isso nos entristece. Mas Apocalipse disse assim que Éfeso também era contra os perversos. Talvez isso seja uma vontade nossa, de nós não apoiarmos, mas nós não podemos odiar aquela alma, só o que eles fazem. Nós temos que olhar para eles com o mesmo olhar que Deus olhou para mim e para você. Aleluia. Porque o nosso destino, o destino meu, o seu, era o inferno, irmãos. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Aleluia. Temos que aprender a olhar com esse olhar de misericórdia, que às vezes nos falta. Às vezes falta em mim, às vezes falta em você. Eu não vim aqui doutrinar nada, irmãos. Eu vim falar aquilo que Deus falou comigo. Aleluia. Deus tocou na minha alma. Aleluia. Todos os profetas, irmãos, se você for olhar, todos
Todos os profetas que Deus e homens de Deus, usados por Deus, sempre colocavam também junto com os que precisavam se arrepender. Será que eu e você somos melhores que esses exemplos que temos na palavra? A mensagem para o povo de Deus sempre foi para se arrepender. Como eu disse no começo, Jesus ele começou com a mensagem: arrependa-se, que o reino dos céus é chegado para o povo dele, para o próprio povo de Deus, e ela não é diferente hoje. Eu preciso me consertar com Deus, me enquadrar naquilo que Ele precisa nesses últimos dias, irmãos, da igreja aqui na terra. Como um corpo normal, como um corpo mortal. Nós não vamos estar aqui reinando com Ele no meio. Você vai querer estar aqui, irmão? Aleluia! Eu quero estar reinando com Ele, com um corpo glorioso. Havia feito um resumo aqui, mas acho que eu já falei sem ler ele aqui quase tudo. Vou me pegar aqui aonde mais ou menos eu estou. Como eu disse aqui, quando nós nos convertemos, fazer a obra que Deus quer, irmãos, nosso coração. Vontade da hora que chega o culto para estar. Queremos estar presente em todos os cultos, participar de tudo na igreja. Mas às vezes nós aprendemos errado, irmãos. Irmãos, cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Hoje em dia, irmãos, tem povo querendo ser o pé quer ser a mão. Como Paulo disse, ele disse que cada um tem a sua importância. Ache a sua importância no corpo de Cristo, irmão, porque todos são importantes. Talvez Deus não te deu o dom de pregar, talvez Deus não te deu o dom de falar bonito, Deus não te deu o dom de cura, mas talvez Deus te deu o dom de amar. Até isso tem em Efésios 4. Paulo fala sobre isso. Deus deu uns a apóstolos, a profetas, a pastores. Nem todos são pastores, irmãos. Muitas pessoas que estão hoje denigrindo a igreja de Cristo foram consagradas sem ter um dom específico para cuidar de pessoas. Muitas pessoas se desviaram, se suicidam, porque não conseguem carregar um fardo que não é dele, porque ele não era para aquilo. Quando o pastor, onde eu aprendi a palavra de Deus ali na Assembleia de Deus, no Manancial Reino, lá em Dolfinópolis, quando ele se converteu, quando ele foi consagrado a pastor, irmãos, ele era da Vila Nova. Foi consagrado 2 pastores da Vila Nova. Ele foi no ônibus, aonde tinha 50 do ministério. Eu não vou falar o nome do ministério para 50. Claro. Sabe por quê, irmão? Porque eles estavam sendo consagrados por causa das eleições dentro da igreja, aonde as pessoas não têm uma visão daquilo que Deus dá, da pessoa que Ele quer que você coloque no cargo, porque a igreja de Deus ela não é feita por eleição, irmãos. Ela é guiada pelo Espírito Santo, que conduz e mostra para quem está no comando quem é que Ele deve consagrar, quem é que Ele deve chamar para trabalhar. E aquelas pessoas apelidaram o meu pastor, onde eu aprendi, apelidaram ele de Bíblia, porque o assunto dele dentro daquele ônibus era sobre a palavra de Deus, era sobre a Bíblia. E eles falavam assim: não, quando você for pregar, você toma uma dosinha de uísque, que você prega fluentemente. Quantas dessas pessoas será que prevaleceram, irmãos? Quantas pessoas dessas que destruíram e mataram as ovelhas do Senhor, ensinando errado? Quantas pessoas dessas abortaram, galhos tiraram,
mataram parte do corpo de Cristo com as suas doutrinas humanas. Quantas pessoas sem misericórdia, sem amor, sem compaixão, que não aprendeu nada do Senhor. Porque muitos são assim, irmãos. Ainda precisam se converter. Um amigo nosso, irmãos, ele se converteu, ele era pastor, ele se converteu na velhice. Eu não ouvi a história, foi minha mãe que me contou. E ele disse que ele foi no culto na igreja do Monte da Vida, do apóstolo César Augusto. E quando ele chegou de lá, ele falou para minha mãe: meu Fátima, hoje eu me converti de verdade. Hoje eu me arrependi das pessoas que eu tirei da casa de Deus pela doutrina que eu ensinei errada, pelos costumes e usos que eu tirei as pessoas de lá. E ele chorando, ele falou para isso para minha mãe: irmãos, não espere chegar à sua velhice para se arrepender e converter verdadeiramente a Cristo, para receber o amor dele dentro de você e espalhar esse amor que ele tem por mim, por você, para outras pessoas. Mas isso nós temos que nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Como eu disse tempos atrás, lá na igreja, às vezes nós usamos as nossas redes sociais para postar tudo, irmãos, menos a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos com vergonha dos nossos amigos, o que eles vão dizer. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus falou assim, que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele também vai se envergonhar dele lá diante do Pai. Talvez algo que você publique, algum dos seus amigos tenha curiosidade e veja, e olhe, e se converta. Talvez o Espírito Santo te dê alguma coisa para você publicar lá, porque ele vai te usar lá também. Mas o pouco a pouco, irmãos, faz toda a diferença. No capítulo 14 de João, Jesus, no versículo 23, Jesus, já estou terminando, irmãos, Jesus, ele mandou a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Aquele que crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele mandou isso aqui para quem quer ser discípulo dele. Não foi apenas para os discípulos. E às vezes nós estamos pecando e nem sabemos disso. Porque nós estamos negligenciando de levar Cristo a outras pessoas. Jesus, ele disse que no capítulo 14 de João, ele diz assim, ó, Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas. Ela vem do Pai que me enviou. Aleluia. Então, irmãos, vamos ver onde nós caímos nesse primeiro amor que nós tínhamos. Não creio, mas eu falei tanto pelas pessoas, pelos meus parentes, pelos meus amigos, e eles não me deram ouvido. Não vai ser convence. Lembre eles direto, que ele convence ao Espírito Santo. Aleluia. Mas se você orar, buscar e ser cheio do Espírito Santo pode trabalhar mais. Verdade. Quando os discípulos oraram 40 dias esperando o Espírito Santo descer aí, Pedro pregou 3.000 almas se arrependeram. Aleluia. Porque Pedro era não, ele estava cheio da presença. Aleluia. Você deixa eu mudar o grupo de louvor aqui para a gente dar louvor. E Aleluia. foi isso que o Espírito colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Ele colocou isso para eu transmitir para mim e para você. Não foi só para você, não. Foi para mim também. Primeiro foi para mim. Que nós venhamos, irmãos, falar de Cristo a outras.
Assim como Ele te transformou, os seus amigos da escola, Ele quer transformar. Ele quer transformar os seus amigos do trabalho. Ele quer transformar os seus vizinhos. Não pense, irmãos, que Deus vai te levantar. Você é um missionário, você tem um chamado. Comece a missionar no seu bairro, na sua rua. Pregue o Evangelho para aqueles moradores de rua que você vê. Fale disso Aleluia. a eles.